Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, eu quero te dar 12 dicas para andar em santidade. Santidade aqui sempre lembrando que é um posicionamento diante de Deus, uma posição de fé, uma vida piedosa, uma vida consagrada, dedicada ao Senhor. Não é sinônimo de perfeição, porque perfeito só Jesus de Nazaré. Isso não significa também que nós venhamos a nos acomodar na vida cristã, mas dia a dia possamos crescer em santificação e honra diante do nosso Deus, para que possamos viver e experimentar o melhor de Deus para nós nesta vida terrena e preparar-nos cada dia mais para nos encontrarmos com Ele nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia glorioso. Quero começar lendo a palavra de Deus, como sempre aqui nós fazemos. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode ver que o tema central aqui é a santificação, a dedicação do corpo, da alma e do espírito diante do Senhor. Mas quais são as 12 dicas, os 12 passos para andarmos em santidade diante de Deus? Primeiro passo, querido, ande em arrependimento. Arrependimento não é um sentimento, é uma decisão diante de Deus, é a condição essencial para a libertação de pecados, mazelas, embaraços na nossa vida. Humilhe-se também, coloque seu rosto no pó, se lance aos pés da cruz e ande em arrependimento. É impossível caminharmos em santidade se não tivermos um coração em arrependimento diante do Senhor. Segunda dica para andarmos em santidade: pratique a oração. A oração é a chave da vitória. O inimigo faz tudo para que eu e você não venhamos a orar. Existe até um pecado, o pecado de não orar. Ativismo, situações corriqueiras do dia a dia, tudo isso revela o nosso pecado e mostra que precisamos orar, precisamos nos comunicar com Deus. Quanto mais negligenciarmos a oração, mais debilitado, mais perdemos as forças e caímos nos emaranhados e nas armadilhas do diabo. Intencionalidade é importante, a intenção, a decisão, o propósito firme de orarmos diante do Senhor, porque onde a oração está presente, o diabo está ausente. E a oração é nossa arma de guerra. Terceira dica para andarmos em santidade: leia a Bíblia todos os dias. Vocês viram? Eu comecei aqui a partir do texto sagrado. Precisamos ler a Bíblia todo, o ano todo. O inimigo quer tirar o nosso foco é mergulharmos na palavra de Deus. Tenha disciplina, tenha persistência, ensine pelo exemplo seus filhos, filhas, memorize versículos. Contra o ataque do inimigo, cite a palavra de Deus, assim como Jesus fez. Ore a palavra, tenha um caderninho, faça as suas anotações, a sua agendinha com Deus, registre o que Deus está falando com você, meu amado. Quarta dica para andarmos em santidade: confesse o seu pecado. A Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Provérbio 18, 23 diz: o que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, não deixemos o pecado nos dominar, nem nos tornemos uma fábrica de pecado. Melhor é confessar a tentação do que o próprio pecado executado. Porque se você cair na tentação, será muito pior e muito mais difícil de se erguer. Mas se você está caído, lembre-se, o Senhor é especialista em erguer homens e mulheres consagrados, dedicados, que se quebrantem, que abandonem o pecado e confessem o seu pecado para Deus. A confissão e o abandono promovem o perdão e a purificação dos pecados. Quinta dica para andarmos em santidade: cuide dos seus olhos. Tome cuidado, os olhos são a janela da alma. Os olhos podem servir de gatilho
para que pecados sejam gerados no nosso coração, na nossa vida. Cuide com as redes sociais, cuidado com a pornografia, cuidado com aplicativos baixados, cuide, né, você mulher, com roupas, homens também, provocantes, vulgares. Pergunte ao Espírito Santo se a sua roupa agrada ao Senhor. Se não vigiarmos, infelizmente, podemos cair nas ciladas do inimigo. E sonde o seu coração, veja se há algum caminho mau. Ore a Deus, pedindo que Deus sonde o seu coração e a sua vida, para que você não venha cair num caminho mau diante do Senhor. Ande em unidade, é a sexta dica para vencermos, né, o pecado e andarmos em santidade. Tenha comunhão com os irmãos, esteja junto. O cristianismo não é uma ilha solitária, mas sim uma comunhão de pecadores que se arrependem e se lançam aos pés da cruz, caminhando debaixo da graça de Deus e da força do Senhor. Não deixe de se congregar, de estar junto com os irmãos. É claro que a igreja tem defeito, porque tem pecadores, homens e mulheres falhos, mas Hebreus 10, 25, a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Se queremos ter vitória sobre o pecado, ajuda e apoio nos momentos de dificuldade, lembre-se disso. Ande em unidade, não deixe de se congregar. Sétima dica para andarmos em santidade: cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos geram os comportamentos, que geram hábitos, que formam o nosso caráter, que definem o nosso destino. Cuide da sua mente e dos seus pensamentos. É a sétima dica para andarmos em consagração diante do Senhor. Por quê? Porque o nosso inimigo vai querer tomar a direção, o controle da sua vida, da sua mente, através de estutícia. Não deixe o diabo alimentar a sua mente. Filipenses 4:8, a nossa mente deve estar conectada com Deus, com as coisas de Deus. Oitava dica, para andarmos em santidade: esteja submisso à sua autoridade espiritual. Esteja em submissão espiritual, é a chave da vitória, é a chave da autoridade no mundo do espírito. Se Deus colocou um líder sobre a sua vida, é para obedecer, é para nós caminharmos em cuidado uns dos outros. Rebeldia atrai maldição. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão. Ele foi submisso aos seus pais, ele foi submisso ao Papai Celestial também. Nona dica para andarmos em santidade e honra diante do Senhor: se revista de vestes de louvor. Vive em espírito de adoração, não de reclamação nem de murmuração. Ao contrário, seja cheio do Espírito Santo, louve ao Senhor, se envolva com as coisas da adoração, do louvor, do júbilo diante do Senhor, para que você tenha vitória sobre o pecado. Décima dica para andarmos em santidade: liberte-se da amargura, do ressentimento e da falta de perdão. Ao contrário, se você não se libertar disso, se tornará uma pessoa amarga, frustrada, revoltada. Perdoar é dar perda, recomeçar. Quando perdemos, ganhamos no mundo espiritual. A falta de perdão deixa a pessoa atada. Ficamos atados também, e pecados surgem quando amargura, falta de perdão e ressentimento são abrigados no coração. Lembre-se, as feridas da alma são um habitat dos demônios. 11ª dica: seja um produtor, ou seja, frutifique. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: quando temos um relacionamento com o Espírito Santo, vamos ser produtores dos frutos do Espírito. Seja uma pessoa frutífera, abençoada do ponto de vista de Deus. E por último, 12ª dica: seja perseverante. Muitas coisas vão querer nos alastrar, né? Nos afastar de tudo que o Senhor já fez na nossa vida, mas nada nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus, dos planos de Deus, dos sonhos de Deus. Só você mesmo. Então persevere, porque a Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vale a pena ser fiel, vale a pena se dedicar ao Senhor, vale a pena se consagrar ao Senhor, para que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Ande em santidade. Coloque num papelzinho essas 12 dicas para andar em santidade diante do Senhor, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode cooperar com o nosso ministério, se levantar como um cooperador fiel.
E também no link de descrição tem todas as informações de como você pode participar da nossa comunidade, se conectar conosco e estar nesse mesmo coração, nessa mesma unção diante do Senhor. Que Deus te abençoe, um dia abençoado na presença de Deus. Vale a pena, né, nós apresentarmos nosso corpo, alma e espírito diante do Senhor, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que Deus sonhou, planejou para você, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, Deus os abençoe, compartilhe esse link, dá um joinha e siga os nossos canais e redes sociais. Amém e amém.